off the record que, para a infelicidade de todos os que estão a assistir a este webinar, não é o próprio professor Mário Avelar a apresentar-se. Então tivemos que encontrar aqui uma solução que permitisse que nós pudéssemos transmitir a qualidade do seu trabalho e da sua vida como académico, porque se fosse ele a falar de si próprio, que é modesto, não se valorizaria o suficiente. E eu, em primeiro lugar, quero dizer que tive o privilégio de poder acompanhar a vida académica, e não só, do professor Mário Avelar desde as suas primícias, porque no longínquo ano, já não sei de quando, coincidimos na Faculdade de Letras, numa fase da minha vida pré-transatlântico nordestina que de que ainda me lembro com alguma alegria, justamente porque, entre vários alunos interessantes que tive, houve dois que sobressaíram de uma forma muito especial. E pelo brilhantismo, pela inteligência, pelos conhecimentos que revelaram, pelo interesse, etc. De um deles não vou falar, porque não está aqui, mas como toda a gente já percebeu, o Mário Avelar era um desses dois e tive a oportunidade, até, se não me falha a memória, de o convidar, provavelmente, coisa que ele entenderá hoje como um castigo, para para colaborar como crítico de cinema num jornal da época. Portanto, há aqui uma certa cumplicidade, que eu não vou de maneira nenhuma negar, mas essa cumplicidade só lhe é devida, porque, de facto, toda a sua atividade ao longo destes anos tem sido excepcional. Eu limitar-me-ei a dizer que em 1981 ele se licenciou em Línguas e Literaturas Modernas. Depois, em 82, 83, depois já ter iniciado naturalmente a sua carreira docente na Faculdade de Letras de Lisboa, tirou o mestrado, depois doutorou-se, depois foi para a Universidade Aberta, depois fez a agregação, depois foi professor associado, professor catedrático, e aquilo que eu quero referir é o regresso à alma mater, que foi justamente em 2019, como era vontade dele e merecimento total. E, portanto, agora está mesmo no sítio que lhe convém, sendo o diretor do Departamento de Estudos Anglísticos, e para aquilo que nos importa, sobretudo hoje, é um dos grandes especialistas da literatura americana e um grande conhecedor da obra de Melville. E, portanto, não tenho a menor dúvida que iremos assistir a uma brilhante análise desta bela obra que eu, se me é permitida esta imodéstia, nas aulas que dei, costumava dizer aos meus alunos que havia 3 grandes obras da literatura universal e que, se eles as tivessem lido, já seria um ponto de partida razoável para podermos começar a falar de literatura. Entre essas 3 obras estava justamente Moby Dick, que é, de facto, uma obra absolutamente fundamental da literatura norte-americana e também da literatura universal. Ninguém melhor do que o professor Avelar para falar sobre Moby Dick. E, para concluir, eu não quero deixar, já há pouco disse que ele tinha feito essa incursão pela crítica cinematográfica. Hoje
já trata o cinema de uma maneira muito mais sofisticada, já deixou a crítica e passou para o ensaio, e referir, portanto, que ele tem feito uma investigação extremamente rica e enriquecedora para quem o lê, das relações entre várias manifestações artísticas e, naturalmente, que o cinema e as artes plásticas estão envolvidas nessas investigações. E, portanto, ele costuma escrever livros extremamente interessantes e com títulos que só ele é que sabe porque os deu, porque, de facto, tem, para mim, vejo-me obrigado a consultar várias obras para poder entender só o título. Portanto, a partir daí, depois, torna-se mais fácil, porque há uma coisa que o professor Mário Avelar também tem consciência, é que, creio que foi o Wordsworth que disse uma vez que aquilo que há mais difícil neste mundo é parecer simples. Isso é uma coisa que ele consegue fazer. Portanto, das vezes que eu pude assistir às intervenções que ele fez, e algumas das quais aqui a convite da própria Fundação Dom Luís I, e mais uma vez eu quero manifestar toda a satisfação que temos em vê-lo connosco, até como diretor da Cátedra Cascais Interartes, na qual estamos neste momento, que é o aspecto que eu devo dizer que sem ele essa cátedra não existiria. E isso, naturalmente, é um valor que para nós, na Fundação Dom Luís I, tem de ser sublinhado de uma forma clara, única, e ei-lo aqui para nos transmitir todo o seu saber. Eu vou pedir desculpa, porque ele já sabe, já lhe pedi a ele, agora peço a todos os outros que estão a assistir, mas tenho uma inauguração de uma exposição muito especial, e eu sei que ele me vai compreender esta ausência, muito especial, à qual eu naturalmente tenho de assistir, e, portanto, não deixarei posteriormente, uma vez que estamos a gravar tudo, de voltar para ouvir aquilo que o professor Avelar nos vai transmitir. Muito obrigado. Obrigado, Salvato, eu que agradeço e agradeço a apresentação e, de facto, são já décadas de amizade e de admiração mútua e por aquilo que tu disseste agora. e permitam-me que recorde, de facto, que há uns anos, quando organizámos, por causa do centenário de Shakespeare, que organizámos uma sessão em Cascais, na Casa das Histórias Paulo Arrego, com a presença de um colega, de um amigo, o tal que tu não mencionavas, mas que eu posso mencionar, que foi teu aluno também, o António Feijó, era ele que tu referias. Eu é que fui vosso aluno, verdadeiramente. E uma coisa que o António dizia, uma coisa que o António disse em determinada altura que eu gostava, que era a questão da tua generosidade e, portanto, eu acho que era isso que eu gostaria de agradecer agora aqui também, que ficou mais evidente. Relativamente àquilo que nos traz aqui hoje, portanto, a falar sobre Moby Dick em termos deste conjunto de palestras em torno das grandes obras da literatura universal que iniciámos em setembro do ano passado e cuja primeira fase iremos encerrar no mês que vem, em junho, com a presença de um outro colega e amigo, António Sainz Delgado, da Universidade de Évora, que nos irá falar sobre Dom Quixote. Cabe-me hoje falar de Moby Dick, portanto partilhar convosco algumas ideias em torno de Moby Dick, desse romance que eu, aliás, estudei pela primeira vez. Tinha lido aquela versão da Biblioteca dos Rapazes na adolescência e que estudei pela primeira vez quando fui aluno de literatura americana do Salvato, no finais dos anos 70, na Faculdade de Letras. Eu queria começar por fazer a referência a alguns elementos relativamente à cultura contemporânea de evocação de Moby Dick,
porque me parece que seria interessante para contextualizar um pouco o tipo de questões que eu gostava de colocar. E a primeira tem a ver com um filme que eu já confesso que já há alguns anos que não vejo, mas que é o Zelig, do Woody Allen, e que, tanto quanto me recordo, no início do filme, a personagem do Woody Allen refere que tinha começado a ler Moby Dick, mas que desistira. Era muito grande. Depois, salvo o erro, a meio do filme, ele volta a dizer que tinha começado a voltar a Moby Dick, mas não tinha conseguido. Já no final do filme, ele está, enfim, no leito de morte, confessa que teve uma vida profundamente preenchida. Há uma coisa que ele lamentava, que era o facto de ele tinha começado finalmente a ler Moby Dick, estava a gostar imenso e tinha imensa pena de morrer antes de acabar de ler e, portanto, antes de saber como é que era o fim da história. Isto estamos, portanto, em 1983, sensivelmente. Também nessa altura existem um conjunto de referências a Moby Dick por parte de Philippe Soler num romance que ele publica exatamente nessa altura, Fame, em que todo o imaginário em torno da baleia, da aventura, enfim, todo aquele tipo de demanda é por ele retomado. E também nessa altura, porque a princípio dos anos 80, um filme do António Pedro Vasconcelos, Lugar do Morto, a mãe do protagonista refere que esse era o romance preferido do pai. Também, ainda nessa altura, estamos sempre no princípio, na primeira metade dos anos 80, agora, no plano musical, da música contemporânea, é Laurie Anderson que faz várias referências a Moby Dick num álbum dela, da altura, intitulado Mr. Heartbreak. Portanto, em particular, um tema intitulado Blue Lagoon. Já neste século, ainda a nível da música, curiosamente, num plano completamente diferente, num cenário completamente diferente, em Itália, é um compositor, Vinicio Camposella, que publica um álbum intitulado Marinai, Profete e Balene, em que Moby Dick, enfim, que anda todo ele em volta da obra de Herman Melville, de Billy Budd, nomeadamente, em que Moby Dick é citada através de uma tradução que muitos consideram a tradução seminal em italiano do Cesare Pavese. Já no ano passado, portanto, já em 2020, surgiu um CD também de um músico, agora neste caso um músico norte-americano, Terry Allen, intitulado Sailing Like Moby Dick, que é este que eu tenho aqui, tinha aqui à mão, portanto, só para vos mostrar a capa. E curiosamente, já esta semana, no Teatro Nacional Dona Maria II, no âmbito, creio que de um festival de marionetas, há um espetáculo porventura intitulado Moby Dick, Medos, Fantasmas e Obsessões, de uma senhora, de uma artista de ascendência norueguesa. Ora, a questão é interessante porque, de facto, podemos perguntar o que é que terá levado de criadores oriundos de espaços tão distintos a sentir que as suas obras deviam dialogar com este romance tão insólito de meados do século XIX. Aliás, quando ele foi publicado, houve um crítico que disse a whale of a book, isto é uma baleia de um livro, nomeadamente devido, obviamente, em relação à extensão, mas não só, é um pouco mais do que isso, e era um pouco sobre esses aspectos que eu gostava de conversar convosco. Aquilo que eu não vou, portanto, centrar-me nesta questão da uma eventual especulação em torno das razões pelas quais esse livro será hoje em dia tão retomado, tão citado nas mais diferentes formas de expressão artística, mas eu gostava de me centrar num aspecto que, eventualmente, de uma forma indireta, nos pode ajudar a compreender a razão dessa convocação. A questão da estrutura, que é uma estrutura muito insólita em termos da obra, em termos da narrativa, e ao mesmo tempo todo um determinado tipo de meditações que essa estrutura suscita, nomeadamente meditações em torno da coabitação da epopeia com a tragédia.
à qual está associada a questão do subtexto religioso. Portanto, é um pouco por isto que eu, enfim, estas questões, digamos assim, constituem mais ou menos o eixo da conversa que eu gostava de ter convosco hoje. É necessário, ainda antes de passarmos diretamente para estas questões, um prólogo muito, muito breve, para referir que Melville publica, portanto, como eu dizia ainda há pouco, em meados do século XIX, em 1851, que sai Moby Dick. Ele já era, naquela altura, um escritor conhecido do leitor americano. E isto, particularmente, devido às suas duas primeiras obras. A primeira intitulada Typee e a segunda intitulada Oumuamua, e que eram, na sua essência, narrativas de viagens. Narrativas de viagens por espaços exóticos, nas quais ele contava, enfim, várias aventuras inspiradas como se diria hoje em dia, inspirado em factos reais, inspirado na sua experiência enquanto jovem marinheiro ao serviço de diferentes tipos de embarcação, desde navios mercantes, baleeiros, navios de guerra, etc. Portanto, há toda uma experiência que, num breve espaço de tempo, que todavia foi particularmente rica, que terá permitido a Melville ir colher todo um conjunto de contextos narrativos que depois irá abordar, portanto, e desenvolver ao longo da vida. Ora, ele ficou, portanto, como eu dizia, ele ficou conhecido como um escritor de narrativas de viagem, que era um género, ou se quisermos um subgénero literário, particularmente acolhido pelos leitores americanos naquela altura. Nomeadamente devido a esta incursão por espaços mais ou menos exóticos. Ora, Moby Dick não se enquadra no horizonte de expectativas de um público que estava à espera de conhecer determinadas deambulações, determinadas peripécias que seriam ancoradas nesses tais espaços exóticos. E em vez de começar por abordar a viagem, ou os preparativos para a viagem, logo no início da narrativa, Melville opta por abrir a obra com um texto intitulado Etimologia, no qual expõe a diversidade da designações de baleia, da palavra baleia, desde do canónico inglês para eles, ao idioma das Ilhas Fiji, passando pelo grego, pelo latim, pelo espanhol, pelo italiano e por outras línguas e idiomas também. De algum modo, esta pluralidade de designações do objeto da baleia permite recordar ao leitor, a um leitor que é fundamentalmente monolingue, como um leitor americano, que permitiria recordar, dizia eu, a universalidade daquela entidade que está ali em causa, da baleia. Portanto, digamos, a sua transversalidade a diferentes culturas e universalidade. E, ora, depois desse texto, se o leitor estava à espera de transitar para o universo das aventuras de um qualquer protagonista, ele é confrontado com uma nova decepção, porque o texto que se segue intitula-se Extratos. E este aspecto é interessante. Estes extratos são indicados, portanto, por uma indicação irónica por parte do autor, como se tivessem sido providenciados por um sub-erudito. Este aspecto é particularmente interessante, portanto, digamos que a maneira como ele, logo à partida, a postura que ele assume relativamente ao próprio conhecimento que está ali em causa e que é todo um conhecimento em torno da baleia, e que esses extratos podem começar a eliminar, porque esses extratos não correspondem a uma citação ou duas citações, como acontece a miúdo, portanto, em diferentes obras literárias ou ensaísticas, temos uma ou outra citação que de alguma forma pode constituir aquilo que um colega meu, numa obra já antiga, a Hermenêutica Mal-Estar, ele referia como uma espécie de discursos de legitimação, digamos assim. Ora, eles não correspondem, como eu dizia, a uma ou duas citações, mas sim a uma torrencialidade de fontes que se estendem ao longo de 12 páginas. 12 páginas na versão que eu agora, portanto, que eu depois, enfim, que indicarei alguma outra frase em português, na tradução que Alfredo Margarida e Daniel Gonçalves fizeram para Arrojo d'Água. Portanto, são 12 páginas de citações, são dezenas e dezenas e dezenas de citações que começam, e este aspecto é particularmente relevante, começam com o Gênesis.
E, portanto, ou seja, não só começam pelo princípio da nossa cultura ocidental judaico-cristã, mas começam pelo livro do princípio, com citações que não corresponderão necessariamente, enfim, a um grande rigor, porque, por exemplo, em relação ao Gênesis, ele diz, e Deus criou grandes baleias. Enfim, há ali, provavelmente haverá alguma versão da Bíblia em que isso surja, mas de facto há alguma liberdade, mas com essa liberdade Melville está também a começar a transmitir a importância que o objeto em causa, a baleia, tem, digamos que no imaginário da nossa cultura, porque depois passa por toda uma série de livros do Antigo Testamento, a história de Jonas, como é evidente, passa por clássicos da Antiguidade Clássica, ou de clássicos da literatura, como Shakespeare, e até culminando, digamos assim, em narrativas mais recentes do seu tempo, como narrativas especificamente sobre a caça à baleia. Portanto, através destas citações, Melville começa por evidenciar duas coisas, que são particularmente relevantes. Por um lado, a ancestralidade do objeto, no contexto dessa tradição judaico-cristã, e, consequentemente, a relevância da própria memória. Portanto, para o leitor é importante que, digamos, que tenha essa informação propedêutica e essa rememoração propedêutica antes de se iniciar, portanto, na narrativa. Ao mesmo tempo, o que isto significa é que, contrariamente àquela viagem no espaço, que é óbvia numa narrativa de viagens convencional, como aquelas que ele escrevera em Taipei e Omu, aquilo que Melville propõe ao leitor é uma espécie de viagem no pensamento, uma viagem na memória da nossa tradição civilizacional. E só depois surge o primeiro capítulo com aquela célebre declaração, Call-me Ishmael, que na tradução portuguesa surge como Tratem por Ismael. Ora, poder-se então pensar que, com a entrada em cena desta personagem, que é também o narrador, e com a sua apresentação nas primeiras linhas daquele capítulo, que seríamos introduzidos numa espécie de narrativa autobiográfica. Ou que aquela narrativa de viagens seria simultaneamente uma narrativa autobiográfica. Ora, também não é isso que se passa. Não porque Ismael não narra as suas aventuras desses instantes iniciais, porque é que começa exatamente em Nantucket, é aí que a sua viagem e, consequentemente, esta história vai começar. E também o encontro com aquele que vai ser o seu companheiro ao longo de todas estas viagens, um selvagem chamado Queequeg, e que vai ser o seu amigo inseparável, e que passa pela fase de descobrirem, portanto, identificarem, escolherem o barco onde irão navegar, onde irão partir, até aos 3 dias finais da luta com a baleia branca. Mas, mas é antes por aquilo a que Ismael nos conduz, que é a tal viagem pela memória cultural e também pela literatura. Não porque ele faça uma exibição de erudição através de alusões a momentos pretéritos, eventualmente canónicos, da história da literatura. Que ele, aliás, também faz, mas antes pela viagem por vários géneros e subgéneros literários. Eu atrever-me a dizer que um professor de literatura, por exemplo, de introdução aos estudos da literatura, por exemplo, podia tomar Moby Dick como objeto de estudo, porque a partir de Moby Dick ele poderá falar da lírica, poderá falar da tragédia, poderá falar da narrativa autobiográfica, da narrativa com uma dimensão filosófica, simbólica, etc. Ora, e é isso que nós vamos observando, porque ao transitar para o capítulo seguinte, o leitor vai desconhecer sempre que tipo de registro é que vai encontrar. Por exemplo, o primeiro capítulo, que é intitulado Miragens, é marcado por uma tonalidade profundamente confessional, ainda com alguma ironia, mas profundamente confessional. No entanto, no capítulo seguinte, intitulado O Saco de Lona, ele transporta-nos para uma narrativa histórica, já com uma forte incidência antropológica. E se o leitor julga que vai seguir este fio no capítulo seguinte, desengane-se, porque neste assume a centralidade
uma daquelas palavras que o Salvat, enfim, ele não referiu, mas que estava subentendida naquela apresentação que fez, a ekfras, ou ekfrasis. Isto é, a descrição, neste caso, a descrição de um quadro. Portanto, a descrição de um objeto artístico, neste caso, a descrição de um quadro, que constitui uma espécie de texto, neste caso concreto, uma espécie de texto dentro do texto, com uma função algo ominosa, porque está, afinal, a indiciar um desfecho, um desenlace trágico. Este não é, todavia, um caso isolado, já que, mais adiante, nos capítulos 55 e 56, intitulados, respectivamente, Pinturas Monstruosas de Baleias e Retratos Menos Errôneos da Baleia e Quadros Verídicos de Cenas de Caça, nesses 2 capítulos, Melville vai retomar esse mesmo tipo de registro ekfrástico. Portanto, não é apenas um caso isolado, isto é, uma estratégia que ele vai utilizar novamente e que, curiosamente, vai ser particularmente relevante no seu último livro, publicado em vida, que é um livro de poemas. Portanto, deste modo, o leitor nunca se pode sentir confortável num determinado registro narrativo, numa gramática concreta, já que Melville ora escreve um capítulo em que, um outro subgénero, por exemplo, como o sermão, predomina, ora transita para um género que foi bastante relevante no século XIX, um subgénero, aliás, que foi um subgénero narrativo, que foi particularmente relevante na América na segunda metade do século XIX, a chamada narrativa da cor local. Ora concebe todo um capítulo sustentado por um registro profético, um capítulo que é uma profecia, ora transita para outro, para onde a especulação metafísica irá prevalecer, ora insiste numa tonalidade descritiva, mais ou menos ancorada numa pretensa taxonomia científica, o capítulo Cetografia, em que ele descreve e até à exaustão diferentes tipos de baleias durante dezenas de páginas, e quando chega ao fim, assim, bom, eu deixo finalmente este meu sistema em aberto, portanto, nem sequer esse sistema é completado, mas que é particularmente importante para conhecermos o objeto daquela demanda, digamos que daquela caça e daquela demanda. Ora introduz um solilóquio longuíssimo que é relevante para podermos conhecer a humanidade do comandante do navio, de Ahab, que é importante porque correríamos o risco de, se este capítulo não existisse, esta personagem ser considerada quase uma espécie de alegoria, uma abstração diabólica. E este capítulo é muito importante, este solilóquio, é muito importante. Ele, digamos que vem quase que à boca de cena fazer esse solilóquio, e esse é importante porque é a humanidade daquela personagem que vem ao de cima. E, portanto, temos a percepção de que não é uma abstração diabólica, é efetivamente uma personagem com densidade humana. Ora escreve um capítulo que é profundamente ancorado na estrutura de um texto dramático, com didascálias, etc. Portanto, as diferentes personagens entram em cena, dizem o que têm a dizer, entra nova personagem, entre essas personagens surge, por exemplo, um marinheiro português, aliás, um marinheiro português e um marinheiro açoriano, portanto ele faz essa distinção, é o Meia-Noite Castelo da Proa. Ora, é capaz de escrever todo um capítulo só sobre a especulação, portanto, da ambiguidade da cor, como a brancura da baleia, que é muito interessante porque é ao mesmo tempo um capítulo em que ele pega na cor branca e que tem frequentemente uma conotação positiva em termos da cultura ocidental, e vai apresentar visões alternativas, visões de outras culturas, de outras civilizações, em que o branco tem uma dimensão radicalmente disfórica. Este aspecto é muito interessante porque existe também, através desta estrutura, uma abertura de Melville para uma certa alteridade e para um registro da alteridade. Ora, faz capítulos que são de autêntica narrativa histórica, ora transita para capítulos que são autênticas narrativas fantásticas, ora transita para um capítulo todo ele consagrado, faz uma espécie de antropologia do imaginário dos marinheiros,
ora cria um breve texto híbrido, com o qual, aliás, ele encerra a narrativa. Portanto, esta constante flutuação intelectual, esta viagem pela memória da história literária, este constante jogo com o leitor, terá sido que, na altura, então, em meados do século XIX, terá afastado este mesmo leitor que estava à espera de encontrar uma obra codificada à partida. Já o leitor nosso contemporâneo poderá desvendar nesse reiterado deambular intelectual, nessa e também insólita porosidade, um motivo de interesse e porventura de fascínio. O segundo aspecto que eu gostava de partilhar convosco está ligado, como referi no princípio, à tensão entre epopeia e tragédia. Nesta tensão é afinal algo de mais profundo da identidade cultural americana desses meados do século XIX que emerge. Mas ainda antes de abordar este aspecto, eu gostava de recordar que Melville considerava que a caça à baleia era a experiência épica do presente, sucedendo ainda àquele que, na sua opinião, é aquela que era a experiência épica do século XVI, que era a dos navegadores portugueses. E daí também, muitas vezes, a referência aos Lusíadas, a referência a Camões, portanto, é um imaginário que Melville retoma devido a essa dimensão épica que ele pretende também convocar para Moby Dick. Ora, eu referi ainda há pouco a questão da frase inicial, aquela frase tratem-me por Ismael, call me Ismael. Reparem que ele não diz que se chama Ismael. É assim que ele quer que nós, os leitores, o tratemos, o identifiquemos e, acima de tudo, o conheçamos. Portanto, ele assume-se logo à partida, e agora transitando para o imaginário cultural contemporâneo, seu contemporâneo, ele assume-se como uma espécie de Adão americano. E este aspecto requer uma explicação um pouco breve e uma digressão também muito, muito rápida. O Adão americano corresponde a um traço miticamente identitário que começa a emergir ainda nos tempos do iluminismo fundador da nova nação, e que é rigorosamente explicitado de uma forma rigorosa e sintética por Benjamin Franklin num panfleto intitulado Informação àqueles que querem mudar-se para a América. Ele diz em determinado momento, ele escreve em determinado momento, aqui não se pergunta de onde vens, mas para onde é que queres ir. Portanto, há um novo mundo, há um novo paraíso, uma mítica city upon a hill, como os colonos puritanos designaram a América, corresponde também uma nova identidade humana, um novo Adão, um novo paraíso, um novo Adão, alguém que começa de novo, que deixa o passado para trás, que rasura mesmo, consegue apagar esse mesmo passado. Chegar à América significa começar de novo, começar com uma nova identidade. Ora, eu mencionei ainda há pouco a questão da epopeia. Tendo este contexto em mente, importa referir que a epopeia é algo que não se confinará ao domínio literário, mas sim que se amplia a toda uma atitude eufórica, solar, face à nova realidade. É por essa razão que podemos falar, por exemplo, ou que se fala da epopeia do Oeste, da epopeia da caça à baleia, ou até mais próximo de nós, da epopeia da conquista do espaço. Teremos aquele célebre exemplo daquela série Caminho das Estrelas, portanto, o espaço, a fronteira final, ou aquele filme do Philip Kaufman, que em português é Os Eleitos, em inglês The Right Stuff, e que é um filme sobre a conquista do espaço, portanto, desde a passagem, portanto, da barreira do som, depois aos primeiros astronautas. Ora, essa dimensão épica também está presente em termos da literatura e é reconfigurada em termos de uma identidade especificamente americana, no plano literário, através da revisão da épica tradicional levada a cabo por um contemporâneo de Herman Melville, aliás, nasceram os dois no mesmo ano, e publicam as suas obras, enfim, centrais exatamente no mesmo arco temporal. Refiro-me a Walt Whitman, e neste caso concreto, a Song of Myself, o Canto de Mim Mesmo, e que é, enfim, um texto que, digamos que subverte toda a concepção de épica tradicional. Ora,
Mas a par desta vertente épica, que é uma vertente eufórica, denegadora do passado e recusando o pecado, nomeadamente para os iluministas, a par desta cultura, desta dimensão épica da cultura americana, existe uma outra de raiz calvinista, que obviamente não denega o passado, e que, aliás, porque nele reconhece a presença do pecado original, e a presença original do pecado. E é nesta presença que radicará uma certa vocação trágica, algo determinista, da cultura americana, à qual Moby Dick não escapa, e que tem Acabe como protagonista. Como é óbvio, estas duas tradições, que de alguma forma apontam para um dualismo na cultura americana, também se cruzam, mantendo, aliás, relações de uma certa porosidade. Mas não interessa ir por aí, porque senão correria o risco de me estar a dispersar. Para abordar a tensão entre estas vertentes em Moby Dick, é forçoso ter presente as designações das personagens, já que elas constituem também um subtexto que de alguma forma vai desvendar os seus percursos e o percurso e o desenlace da própria narrativa. E é neste âmbito que o subtexto religioso, que referi no início, é fundamental. E comecemos, obviamente, por Ismael, porque o nome que nos remete para o Gênesis, o filho de Abraão, da escrava Agar, e que aliás teve uma vida longa, não para os parâmetros da época, que foram 137 anos, mas pelo menos para os nossos, uma vida longa, que significa Deus escutou e que corresponde, portanto, ao cumprimento de uma promessa de Deus. O que é importante em termos simbólicos para esta personagem? É o facto de ele ser uma personagem que fica nas margens da sociedade, portanto não é o filho embora não esteja a tentar aqui a transportar para o Antigo Testamento as categorias que nos regem hoje em dia, não é de qualquer modo, portanto, e não quero entrar obviamente para essas questões teológicas para as quais não tenho competência alguma, mas é de facto é o filho de uma escrava e é alguém que está destinado a ser um nómada, a persistir nas margens da sociedade e mantendo, enfim, um certo conflito, digamos assim, com os seus. Mas é esta dimensão do nómada, de alguém que vai, portanto, fazer da vida uma viagem, que é importante também para compreendermos todo o tipo de viagem física e intelectual, emocional, espiritual, que nós vamos encontrar com Ismael. Todos estes traços vão estar presentes nele. É um nómada que viaja no espaço, a epopeia da caça à baleia, e no tempo, as meditações que ampliam para a história da cultura e da literatura. Por antífrase temos Acabe, que obviamente uma vez mais nos remete para o Antigo Testamento, neste caso o primeiro livro dos Reis, a personagem que renega Yahvé e abraça Baal, portanto, e que não teve um bom fim, como nós sabemos. Ora, uma personagem com este nome não poderá, a ela não está reservado, obviamente, um final feliz. Será dizer que um leitor minimamente aparentado com estes referentes bíblicos poderá dissipar o desenlace, não na sua especificidade factual, como é evidente, mas em termos genéricos. Será este desenlace eufórico ou disfórico? Portanto, é que eu tenha falado há pouco da questão do determinismo. E aqui importa ainda acentuar um outro aspecto. A cultura americana é de facto uma cultura estamos a falar em meados do século XIX, em que o subtexto religioso, em que a dimensão religiosa é profunda. Portanto, há um conhecimento, há uma afinidade com os textos bíblicos que fazem com que todo este tipo de referências não seja ignorado por quem está a ler. Portanto, se por um lado é um subtexto, é também uma evidência. Para um leitor no princípio do século XXI, se calhar estas coisas, muitas destas passarão ao lado. Ismael pode ser entendido, sei lá, como um ponta de lança brasileiro que tenha chegado agora ao Benfica, o Acabe, enfim. Mas, de facto, este tipo de referenciais são particularmente identificáveis para um leitor naquela altura. Ora, mas Melville não vai restringir os ecos bíblicos a estas duas personagens. Eu não vou ser exaustivo, mas, por exemplo,
no livro de Reis, Acabe é denunciado por Elias. Ora, também Ismael e Cuicueg são interpelados por uma personagem estranha, quando se vão alistar no barco para a viagem, no barco mandado por Acabe, e essa personagem chama-se Elias. É ele que os vai avisar dos perigos que os aguardariam e ao alistarem-se num barco comandado com um indivíduo com aquele nome, comandado com aquele nome. Aliás, é curioso o facto de Elias lhes recordar os ecos bíblicos do nome e a sorte que esteve reservada a essa personagem. E as referências vão abundando, constituindo, portanto, reiterando esse tipo de determinismo através dessas referências. Por exemplo, Ismael associa a Lázaro aqueles que se dedicam à vida no mar, por exemplo, o que é interessante, porque em certa medida Ismael é uma personagem que vai ressuscitar no final de Moby Dick, portanto. O sermão que John Huston celebrizou através de Orson Welles, é todo ele estruturado em torno da analogia entre o episódio bíblico de Jonas e a vida dos baleeiros, para nesse episódio, haver um aviso face ao perigo da ubris. O defeito trágico, aliás, que está na origem da queda de Acabe, da sua monomania. Por exemplo, Bildad, um dos indivíduos que os acolhe no barco, tem o nome de um dos 3 anjos, amigos de Jó. Uma das outras personagens que o acolhe chama-se Peleg, eco do Gênesis, em que um dos 2 filhos de Eber e antepassado dos israelitas tem exatamente este nome. Portanto, nós estamos sempre a falar, tendo como referencial a chamada versão bíblica do rei Jaime, portanto, a versão protestante de princípios do século XVII. Jó é uma personagem recordada por Ismael, no capítulo 24, o advogado, para assim lembrar a ancestralidade da baleia na cultura ocidental e também enfatizar a relevância do conflito que irá ter lugar. Raquel, que segundo Jeremias chora a morte dos filhos, é o nome do barco que deambula em busca do filho do comandante desaparecido no mar após um confronto com a baleia, sendo aliás esse mesmo barco aquele que irá resgatar Ismael no final, num epílogo que abre com um passo de Jó: somente eu escapei para vos contar. Portanto, estas referências, estes ecos, numa memória profundamente ancorada na cultura bíblica, como era a da América em meados do século XIX, preparam um solo determinista para a demanda de Acabe que vai ser narrada. Demanda esta que culmina numa certa unidade de espaço e do tempo, porque é do conflito final. Ocorre durante 3 dias, e durante esses 3 dias, sempre no mesmo espaço em que irá surgir, no qual irá ocorrer, portanto, o derradeiro conflito entre os marinheiros do Picudo e Moby Dick, e que irá culminar também no desenlace, que é o da queda. Queda trágica e queda nos abismos do oceano, portanto, no qual todos irão literalmente desaparecer. Portanto, existem ainda muitas outras ancoragens simbólicas que de algum modo pronunciam o desenlace. Aquela que eu acabei agora de referir, o nome do barco. O barco chama-se Pequod. Ora, Pequod era o nome de uma tribo índia que já tinha desaparecido na altura, já tinha sido extinta na altura em que Melville escreve Moby Dick, e aliás o próprio Ismael em determinado momento refere esse aspecto. Então, certamente lembrar-se-ão e faz essa referência. Mas isto, digamos que se nós quiséssemos estar a pensar apenas, a abordar essas questões, isso seria, caso dizer, não seria motivo para uma conversa como esta, mas para muitas conversas como esta. Portanto, a minha ideia central, a minha ideia fundamental, e espero que ter conseguido de uma forma ainda que esquemática e bastante sintética, era a de delinear estes 2 percursos, o épico e o trágico, e o modo como o Herman Melville conseguiu articulá-los numa obra que é também ela, como eu referi no início, uma viagem inesperada pela própria escrita literária e pela nossa memória cultural.
Nesta altura, portanto, eu terminei, não tenho mais nada para vos dizer, exceto, obviamente, se quiserem colocar alguma questão, e, enfim, e aí, nesse caso, poderemos continuar ainda a conversar um pouco mais. E eu quero, aliás, já agora, desculpa de ter feito isto logo no início, agradecer a todos vós que se ligaram, portanto, a esta sessão. E, enfim, agradecer também a vossa presença e, como disse o Presidente da Fundação Dom Luís I, esta conversa ficará, portanto, registada e disponível para quem quer, enfim, a ela aceder posteriormente. E, portanto, agora, se houver alguma questão, façam favor. Eu creio que muitos dos presentes estarão habituados a viver exatamente esta situação que estamos a viver agora, mas é com os alunos, porque de facto nestes últimos meses, a esmagadora maioria dos presentes, de certeza absoluta que já ficaram assim a olhar para o ecrã, à espera que apareça qualquer coisa no bate-papo, ou uma mãozinha levantada, portanto, como esta que está aqui, mas isto aqui, esta não, portanto. Ora bem, a Cristina Pimentel, se tu disseste que na Bíblia não estava a baleia, entendi mal, não é exatamente isso, de facto. Em relação ao Gênesis, na Bíblia está a baleia, há várias referências à baleia, mas é a maneira como ele cita logo o Gênesis, é dessa forma. Portanto, o Melville, em determinados momentos, portanto, digamos que puxa a brasa à sua sardinha, portanto, para tentar meter a baleia nos mais variados sítios, enfim, possíveis e imaginários. Portanto, a questão da recepção da obra, a questão da recepção da obra, a questão da recepção da obra é particularmente importante, porque de facto, Melville tem o percurso de Melville é um percurso muito marcado pelas suas preocupações existenciais. Há um episódio muito engraçado que eu conto-vos muito rapidamente. Em determinada altura ele foi visitar o Nathaniel Hawthorne, que é um grande escritor da altura, por quem ele tinha uma grande admiração, e era mais velho do que ele, a quem ele, aliás, dedica Moby Dick. E vai visitá-lo a Liverpool, onde o Hawthorne era cônsul. Estiveram a conversar e depois há um registro no diário do Hawthorne, em que ele refere que estiveram a conversar durante a tarde, portanto, junto ao rio, e diz mais ou menos isto. A conversa voltou sempre à mesma questão, portanto, a luta entre o bem e o mal, a querer e não querer, e ele diz em determinada altura, o Melville é uma pessoa, ele tem esta expressão, neither a believer nor an infidel, e é demasiado honesto para assumir como uma dessas coisas. E depois vai mais longe e diz isto, se há algum entre nós que mereça a imortalidade, essa pessoa é exatamente o Melville. Isto é interessante porque aquela é uma geração do Renascimento americano, é a geração do Emerson, do Thoreau, do Whitman, portanto, do Hawthorne, portanto, é uma geração poderosíssima nos Estados Unidos naquela altura. E o Hawthorne, que é mais velho, em relação a este escritor mais jovem, tem esta declaração. E esta questão, de facto, esta dimensão digamos, do conflito existencial, é qualquer coisa que vai preocupar o Melville desde o princípio. Ele, de facto, escreve aquele livro da AP e aquilo é um sucesso.
Anos mais tarde ele vai escrever um livro de poemas e diz ao irmão e tal, olha, não ponhas na capa, por amor de Deus, não ponhas na capa pelo autor de Typee. Portanto, ele quer, porque ele escreve, aliás, em determinado momento, ele escreve isto, passar à imortalidade é uma coisa terrível, mas passar à imortalidade por ter vivido no meio dos canibais ainda é pior, porque de facto aquela história tem a ver com uma aventura em que ele, de facto, viveu no meio de uma tribo de canibais. E, portanto, o Melville, que começa como escritor e que consegue ser um escritor profissional muito jovem, aos 26 anos consegue ser escritor profissional, ao mesmo tempo começa a ter preocupações metafísicas e vai começando a introduzir essas preocupações metafísicas nos seus romances. Só que à medida que vai introduzindo essas preocupações metafísicas, o público começa a lê-lo cada vez menos. E aquilo é um pouco, ele faz uma incursão num romance mais metafísico, depois escreve um outro logo a seguir para tentar recuperar. E vai menos metafísico, digamos assim, e logo a seguir, e é combinando isto que vai escrever Moby Dick. De facto, reparem, Moby Dick, com aquelas 600 páginas, com esta constante divagação, com estas especulações sistemáticas que surgem no meio dos capítulos, os leitores contemporâneos não estavam preparados para este tipo de narrativa. E por isso mesmo, enfim, foi uma surpresa e pronto, e o Melville, a partir ele poucos romances, ele depois disso escreve, salvo erro, mais 2 romances, e por volta, ele com 38, 39 anos, deixa de escrever romances e vai passar o resto da vida a escrever apenas livros, a escrever poemas. E, portanto, até ao final da vida publica 4 livros de poemas, e depois tem uma novela póstuma, que é o Billy Budd, e que alguns consideram também a par de Moby Dick, que é efetivamente uma obra brilhante, é de facto uma obra brilhante. Mas, portanto, de facto, o Melville tem este combate constante, este conflito constante, com a necessidade de explorar determinado tipo de dimensões psicológicas perante um público que não está digamos que preparado para esta questão. Há muitas outras questões que podem ser, nomeadamente, por exemplo, a questão de Camões, dos Lusíadas, etc. Ele, em determinado momento, diz que há uma montanha em Portugal, não diz exatamente Serra da Estrela, mas é qualquer coisa parecido com a Serra da Estrela, onde foi descoberto um lago que tinha ossos de baleia. Portanto, aqui, reparem, há aqui uma oscilação entre, muitas vezes, factualidade, perfeita factualidade, e depois todo um determinado tipo de imaginário. Agora, há um imaginário que para ele é de facto importante, é o imaginário dos Lusíadas. Reparem, mesmo no final da vida, o Melville escreve 2 poemas só sobre Camões, sobre Camões no hospital, a morte de Camões, aquilo com o qual ele sente, digamos, uma certa afinidade, que é também o poeta que, naquela perspectiva dele, teria ficado no esquecimento, e que ele, enfim, teria uma certa analogia com o Melville. Aliás, é curioso porque num dos obituários após a morte do Melville, o autor até se engana, há um que se engana no nome, há outro que diz que julgavam que ele já tinha morrido há muito tempo porque já tinha desaparecido completamente. Ainda sobre esta questão, uma das questões que foram surgindo agora aqui, das perguntas que foram aparecendo, a questão da ressurreição de Ismael é muito interessante porque tem a ver com essas tais dimensões simbólicas que eu estava a referir ainda há bocado, e porque o Queequeg, esse companheiro dele, e esta questão do multiculturalismo de que falava a Cecília, de facto, reparem, o Pequod é uma representação da América. O Pequod é um microcosmo de culturas, é um caldo de culturas. Caldo de culturas esse que, todavia, é, digamos que, comandado por quê? Pelo White Anglo-Saxon Protestant, branco, anglo-saxónico e protestante. Quer o comandante, quer os 3 imediatos, são todos brancos, anglo-saxónicos e protestantes. Mas aqui há um aspecto muito interessante que apenas as pessoas que estão mais ligadas à cultura americana podem compreender, que é a questão o primeiro imediato, que é o Starbuck, que é uma espécie de voz da razão, é ao mesmo tempo um Quaker.
E este aspecto é muito interessante, portanto, porque introduz todo um outro tipo de questões em termos de ética, nomeadamente a ética, a própria relação com a autoridade. É muito interessante esse aspecto. Mas não é só isso, é que cada um desses, no final, nós vamos ter vários pequenos botes que vão atacar Moby Dick, e cada um desses botes é liderado, ora pelo comandante, ora pelos diferentes imediatos. E cada um deles tem um arpoador, que é uma figura fundamental neste processo. E quem é que é o arpoador? Quem são os arpoadores? São brancos? Anglo-saxónicos, protestantes? Nada disso. São tudo personagens que vêm de espaços exóticos, nomeadamente como este Queequeg, que é o companheiro do Ismael. Portanto, esta é muito interessante, porque se fala na questão do eu e do outro. Ora, nós temos exatamente aqui este equilíbrio. Temos o eu, que é branco, anglo-saxónico, protestante, e temos a alteridade. Mas eles estão perfeitamente interligados e, portanto, são frequentemente personagens misteriosas. Enfim, é toda uma outra dimensão muito, muito interessante. E há um momento, por exemplo, em que Queequeg entra numa situação de profunda depressão e quase que de se deixar abater, preparar para a chegada da morte, e pede ao carpinteiro para fazer um caixão para ele. E o carpinteiro faz um caixão. Entretanto, o Queequeg recupera e nunca mais se fala no caixão. Ora, no final há portanto, o derradeiro conflito, portanto, Moby Dick dá cabo de todos aqueles barcos, dá cabo inclusivamente do Pickwood, e a determinada altura diz, portanto, há uma sacudidela num dos barcos, é um marinheiro que é lançado para fora. Portanto, e pronto, e não se fala mais nesse marinheiro. E quando é o epílogo, o Ismael assim, chama a atenção, vocês lembrar-se-ão que houve um que foi lançado, pois esse um era exatamente eu. E no meio daqueles destroços, a única coisa que eu vou encontrar e que me vai ajudar é o quê? É o caixão do Queequeg. Ele encontra o caixão do Queequeg e, portanto, mete-se lá dentro, obviamente, e fica ali à deriva até que esse outro barco chamado Raquel vai, como ele próprio diz, apanhar este outro órfão que era eu. E, portanto, assim, ele no final volta àquele princípio. Ele no princípio tinha dito que os marinheiros eram um pouco como os Lázaros. Ora bem, é exatamente essa ironia do esquife, exatamente, a ironia do esquife do Queequeg, que acaba por ser aquele que salva portanto, o narrador para nos contar a história. A Angélica estava a dizer que o Obama tinha dito que era a obra preferida não sabia, mas acho particularmente interessante. De facto, é uma obra que tem entrado claramente que está a ser sistematicamente revisitada, e de facto é uma obra absolutamente apaixonante. Portanto, sempre que a lemos, e isto aqui não é botado, não é nada disso, é de facto uma obra que eu ao longo dos anos tenho lido e relido imensas vezes, e de facto, e vão surgindo sempre questões novas, questões de facto muito interessantes, porque é toda, digamos que, a densidade da nossa cultura que está ali, é a densidade da nossa tradição, é a pluralidade da nossa tradição. A questão do gnosticismo, por exemplo, que é um tema interessantíssimo em relação ao Moby Dick. A temática, enfim, o pensamento gnóstico é uma das outras linhas de análise. A exploração da questão bíblica, da presença bíblica, aqui foi o ano passado, sim, creio que o ano passado, um amigo meu que é teólogo, o Alexandre Palma, ofereceu-me tinha encontrado um artigo que tinha acabado de sair numa revista de teologia francesa, sobre Moby Dick e sobre esta questão religiosa. De facto, esse subtexto religioso. Porque, de facto, a realidade é esta. Para compreender a literatura americana, para compreender a cultura americana, há um livro que nós temos que ler. E esse livro é a Bíblia. E isto é absolutamente incontornável. Quem não compreende, quem não lê a Bíblia, simplesmente não percebe nada e, pronto, obviamente,
obviamente as pessoas depois podem dizer todos os disparates que lhes vêm à cabeça, mas, enfim, mas esse aspecto é particularmente importante e também nesse sentido parece muito interessante esta, digamos, muito relevante esta obra, porque de facto nós vivemos tempos em que a memória do passado e a memória de todo um determinado tipo de tradição cultural tende a ser muito revista perante o nosso olhar do presente, ou não é o nosso olhar do presente, o olhar de alguns olhares do presente. E este Melville mostra como a questão do passado é determinante. Eu não vos vou amassar, mas apenas gostaria de fazer apenas esta referência. No penúltimo livro de poemas que ele publica em vida, portanto, que é o John Marr and Other Sailors, é a história de um marinheiro que regressa à terra e, portanto, vai para a planície e aí começa a conviver com os seus passados. E ele, no texto inicial ele diz qualquer coisa como isto: em vez de especular em relação ao futuro, em vez de divagar em relação ao presente, temos necessariamente que recorrer ao passado. A expressão que ele utiliza em inglês é one must, aliás, porque é uma expressão muito estranha. One must needs recur to the past. E de facto este aspecto é fascinante. E, pronto. E já agora só um aspecto. O John Huston faz uma adaptação cinematográfica muito interessante de um texto que é muito difícil, nomeadamente ele consegue meter os extratos lá através, no fundo, da técnica de sobreposição de imagens, quando o Ismael aparece com um monólogo interior a dizer aquela call me Ismael, etc, etc. Ele faz essa sobreposição de imagens e no fundo consegue contornar uma coisa que é obviamente difícil, que é como é que eu ponho uma epígrafe num filme sem ser como tal. E pronto, era isto. Eu quero uma vez mais agradecer, enfim, a todos vós, enfim, os cumprimentos que enviaram também, e dizer-vos que no próximo mês, nesse caso, no primeiro sábado, nós vamos ter entre nós um amigo que o António Sá Delgado, que vai falar do Dom Quixote. Acho que vamos obviamente encerrar com chave de ouro esta primeira fase do ciclo, e enfim, depois a partir de setembro vamos ter a Maria Sequeira Mendes a falar do Hamlet, Fernando Cabral Martins a falar do livro Desassossego, António Feijó a falar de Ulisses e, novamente, encerramos o ano civil em beleza, Pedro Ferré, Lazarillo de Tormes. Portanto, uma boa tarde para todos vós, muito obrigado e até breve. Muito obrigado.